tá em festa, a torcida do Cruzeiro é só alegria. Ale Oliveira, você comentou o jogo ontem. Sim. E até antes de entrarmos nos detalhes do jogo, Ale, porque na verdade não houve jogo e eu não consigo entender. Ale Oliveira, Nath Fios e ouvintes, campeonato vai parar, poderia fazer esse jogo hoje. Ale, no Rádio Esportes, o Pansieri já participava com o dilúvio, a ventania lá em Salvador. Quem conhece a Bahia, tá pra você no YouTube a imagem do dilúvio durante o jogo. Quer dizer, não teve jogo. O juiz poderia parar a partida, chama os capitães, os treinadores, olha, vamos voltar amanhã. Marca o jogo hoje, 4 horas da tarde, Cruzeiro vai voltar a jogar, não tem como. E já no início do jogo, isso aí já tava no transcorrer da partida. Não seria o mais responsável a se fazer ontem, Ale? Você consegue entender sim, não seja falciane. Você consegue entender, porque quem dirige, quem é o responsável pelo futebol brasileiro, tô me referindo à entidade, não tá nem aí com a parte esportiva, não tá nem aí com a integridade física dos jogadores, não tá nem aí com a qualidade do espetáculo. Eles querem entregar o produto que foi vendido. Eles estão preocupados com a parte comercial. É evidente que o gramado não tinha condição de jogo. A gente falava isso logo no início da jornada esportiva e falava mais, né? Que era uma péssima notícia pro time do Cruzeiro. Eu não tenho dúvida, se você tem um gramado em condições, que não era o caso de ontem, evidentemente, o Cruzeiro tinha tudo, mas tudo e mais um pouco para conseguir mais um resultado positivo. Em que pese o Vitória, tem a sua história, a sua tradição, não vive um bom momento, é bem verdade, e não tem um bom time. E o Cruzeiro embalado, né? O Cruzeiro, inclusive, como visitante, jogando bem, né? Vale lembrar a goleada que aplicou em cima do Sport, a vitória contra o Fortaleza, enfim, agora 7 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro, 12. Se você levar em consideração as outras competições, o Cruzeiro teria uma enorme possibilidade de conseguir um resultado positivo. Mas a CBF não tá nem aí, mas nem aí porque aconteceu com o Jamerson, com as condições. Se acontecer de novo isso, Tiagão, ele pode ter certeza que a CBF vai mandar o pau comer, fala, pode fazer o jogo aí que tá bom. Pra eles tá bom. Eles não correm risco, eles não estão preocupados com a qualidade de espetáculo, nada, eles só querem entregar o que eles venderam. E é esse o modus operandi da CBF, infelizmente. Agora, tem uma situação, né? Se o gramado ou esse polo aquático aí nivelou o jogo, e nivelou, né? Nivelou porque o Cruzeiro é um tanto melhor do que o Vitória. E não dava pra perceber isso, porque você não consegue tocar a bola, você não consegue driblar, você não consegue carregar. Se nivelou, também ajudou o Cruzeiro, que jogou uma parte do primeiro tempo e todo o segundo período com um jogador a menos. Não dá pra perceber, entendeu? Não dá pra perceber que você tem um jogador a menos com gramado desse jeito, né? Então isso acabou ajudando o Cruzeiro, que dos males o menor conseguiu segurar um empate mesmo com a inferioridade numérica, né? Mas em condições normais, eu tenho poucas dúvidas que o Cruzeiro conseguiria um resultado positivo. Ô Ale, um abraço, pastor Jorge Linhares, nos visitando aqui nos estúdios da Itatiaia, grande abraço. Ô Ale, você fez uma crítica ontem ao técnico Leonardo Jardim, que é quase incriticável, não sei se existe esse termo. Sim. Mas de novo, ele comete um pecado, ele não mexe no time, Ale. Isso aí é uma crítica que eu venho fazendo há algum tempo. E eu peço, por favor, que o torcedor do Cruzeiro que vai me xingar, você pode me xingar à vontade, já comece agora, por favor, organizado, em fila, já vai me xingar. Mas ouve primeiro o que eu vou falar. O Leonardo Jardim é um monstro de treinador. E a gente tem falado isso desde a contratação dele e ele se provou. A qualidade, independente do que aconteça daqui pra frente, ele é muito bom treinador, entende muito de futebol, sabe tudo. Só que ele tem demorado muito para mexer no time. Isso mesmo quando dá certo. Mesmo quando dá certo, o nosso querido velho do Rio, o Alexandre Simões, ele dá um exemplo que para mim é bem pertinente e me cabe, né? É lugar de fala que a gente... Eu não tenho habilitação, ok? Tomara que o coisa não esteja ouvindo. Não tenho habilitação. Não é porque não fui pego pela Blitz que eu tô certo. Entendeu? Então não é porque o resultado veio... Então assim, você não utilizar alguns jogadores desse elenco, não é porque A, B ou C estão jogando mal, é porque tem um desgaste natural. Ontem o Cruzeiro jogou num campo super pesado, com um jogador a menos, evidente que os caras estavam cansados.
E aí você tem, por exemplo, um Jonathan Jesus para aumentar a estatura, já que o Vitória colocou lá os grandalhão, colocou o Claudinho, colocou uns caras grandes lá. Tem o Jonathan Jesus que pode jogar. Você tem o Fagner que marca bem. Você tem o Wallace, você tem o Murilo, né? Que são bons jogadores. O Gabigol também tem entrado com uma minutagem muito pequena. Então acho que ele pode utilizar melhor. Tanto que ele reforça, que ele confia demais no elenco. Ele falou ontem na coletiva que acha que precisa de pouca contratação, porque ele confia no elenco. Se ele confia no elenco, como é que ele só faz? Ontem ele fez uma alteração, tá? Porque o Caio Jorge não foi ele que fez, você concorda? O Caio Jorge foi o departamento médico, falou, não tá dando pra ele continuar. Tem que segurar, porque você não vai tirar o melhor do time, não é isso? Então o Caio Jorge, ele fez uma alteração, o Vitória com o elenco que tem, e com desfalques, fez 5. Então, pera um pouquinho, você confia no elenco ou não? Não é porque o cara tá jogando mal, porque é difícil alguém jogar mal no Cruzeiro, mas é porque existe um desgaste evidente, mas é evidente. E o torcedor, o mais fanático, aquele que é menos crítico, então ele concorda com isso, ele não quer que eu fale isso, mas ele concorda. Agora, no todo, é o que você falou. O Léo Jardim é incriticável. É um cara maravilhoso, sensacional, tá fazendo um grande trabalho. Mas se ele puder dar uma olhada nessa situação, eu acho que o Cruzeiro só tem a ganhar, ok? Ô, Nath Fiuza, dito isso, Cruzeiro bateu na liderança do campeonato. Ao lado do Flamengo, Cruzeiro perde no quesito saldo de gols. O Flamengo tem um jogo a menos, é verdade, já que está no Mundial de Clubes. Mas pra aplaudir, Nath, a campanha do Cruzeiro, quem viu o Cruzeiro no início da temporada, Campeonato Mineiro, o Cruzeiro do Diniz, mas treinador não muda, ô Nath, o Cruzeiro do Diniz pro Cruzeiro do Jardim é uma distância quase daqui a Salvador de qualidade, hein, Nath? É uma distância muito grande. É um outro Cruzeiro, é um outro momento do time, e eu acho que tem que se destacar aqui como é um time aguerrido, né? O Cruzeiro do Leonardo Jardim, o Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, é um Cruzeiro que se recusa a perder, e eu acho que essa é a maior prova de que não é um time que tá brincando na parte de cima da tabela, de que não é um elefante, né, em cima da árvore, de que é um Cruzeiro que daqui a pouco vai perder o gás. Eu não vejo dessa forma. Para mim não é fase, não é mera coincidência. Cruzeiro hoje com 24 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, ainda que com uma partida a mais, é fruto de um trabalho muito bem feito, é resultado de um compromisso, de pessoas que estão ali trabalhando incessantemente, de um time que vem crescendo de produção, de um treinador que entendeu as carências, as dificuldades do time e foi também moldando ali a equipe, né, com o que ele tinha nas mãos. Ele fez as mudanças que eram necessárias, fez mudanças que por vezes não agradaram todo mundo, mas que foram mudanças, né, que surtiram efeito. Então eu acho que é um jogo que prova que é um campeonato muito difícil, cheio de adversidades, mas que quando não dá pra ganhar, você faz pelo menos o mínimo, que é voltar com um pontinho ainda mais fora de casa, e foi o que o Cruzeiro fez. Pode ser que na volta do campeonato, aí o Flamengo pague o seu jogo, e aí ele se estabeleça na liderança como vantagem, pode ser, ou pode ser que o Flamengo tropece, e aí esse pontinho se torne mais fundamental ainda. Então tem que esperar as coisas acontecerem, e como vocês bem pontuaram, né? Numa confederação mais séria, esse jogo jamais teria acontecido. E é importante a gente destacar, Thiago, que não tem nem desculpa para esse jogo não ser adiado, porque o Cruzeiro não está envolvido na competição sul-americana e nem o Vitória. São duas equipes que teriam condição de ter calendário, um jogo de meio de semana aí, numa quarta, numa terça-feira de torneios continentais, esse jogo ser jogado um pouco mais para frente. É um jogo que impactava diretamente na parte de cima da tabela. E mesmo que fosse um jogo de 9º colocado com 11º colocado, é um jogo de Série A de Campeonato Brasileiro que não pode ser disputado nessas condições. E quem pagou a conta foi o Jamerson. Tudo bem, talvez o carrinho poderia ter acontecido, talvez o lance poderia ter acontecido ainda que o gramado não estivesse daquela forma, mas é inegável que a condição do gramado agravou demais a lesão do Jamerson, porque obviamente o Eduardo escorrega ali, não tem controle da velocidade, da força, e aí acabou acontecendo aquilo. Foi com o jogador do Vitória, poderia ter sido com o jogador do Cruzeiro, poderiam ter sido com mais jogadores, a integridade dos atletas em risco ali, e os próprios jogadores do Vitória também reclamaram no final da partida, né, Thiago? Muito, muito. Infelizmente, né? Não teve jogo. A verdade é